responder essa pergunta, eu vou só finalizar ali com a história. A própria pessoa que eu tava orando por ela, apareceu essa dúvida pra ela. Milena, o que aconteceu? Eu acabei de falar em línguas e isso aconteceu? Eu falei, Mas não acredite que não foi de verdade. Foi de verdade. Gente, o mundo espiritual ele é muito mais confuso do que a gente imagina. É muito mais real, é muito... É que eu gosto de falar, desculpa cortando, que aconteceu isso numa igreja lá, que uma irmã orava em línguas e aí depois manifestou nela e os outros, pastor, então não era de Deus. Aí eu falava assim, entenda-se, o corpo é como se fosse uma casa de vários cômodos. E aí Deus está preenchendo essa casa. E aí, vamos dizer, o Espírito Santo já está na sala, mas só que tem um quarto, tem um porãozinho, que o inimigo está ali ainda escondido naquele porãozinho. Eu gosto de falar isso das casas. Exatamente. Quem ora em línguas é o nosso espírito. Os demônios, as influências malignas, eles estão na esfera da alma. Então são duas coisas completamente diferentes. O nosso espírito está orando. O apóstolo Paulo diz que quando falamos em línguas, o nosso espírito fala a Deus. Então, a gente não entende, mas oramos a Deus. Então, o nosso espírito falando diretamente com Deus. A alma é outro departamento, completamente diferente. Então, só para fechar essa questão aqui. Sobre a questão do orgulho, e que o orgulho me impedia de orar em línguas. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre fui muito sozinha, assim, até por questão de orgulho também. Nesse vídeo, meu canal no YouTube é Milena Grisolha, só você colocar Milena Grisolha, você Depois consegue você achar Instagram, esse vídeo. Mas nesse vídeo eu falo sobre a questão do orgulho, e o orgulho ele sempre me impediu de várias coisas. Só que eu não tinha conhecimento sobre isso, eu não tinha entendimento da mente, mas eu não tinha entendimento. De estudo, de religioso? Orgulho de tudo, de tipo assim... Vamos um exemplo. O que é o orgulho? O orgulho, ele tá por trás de vários outros sentimentos. Então, por exemplo, a minha maior dor, o meu maior bloqueio sempre foi o da rejeição. Então, por medo de ser rejeitada, eu rejeitava. E o medo da rejeição me fazia me colocar num lugar de superioridade. De achar que, por exemplo... De achar que eu não precisava andar com determinadas pessoas porque elas eram superficiais. E eu levava isso pra igreja também. Tanto pra amizade em escola e tudo mais, quanto pra igreja. Então, o meu medo de ser rejeitada fazia olhar pras pessoas, pras situações, com um olhar de desdém. Tipo assim, nossa, essas pessoas elas são muito superficiais. Eu prefiro ficar aqui com o meu livro. Tipo isso. E aí... Eu sempre achei também que eu podia... Eu sempre quis resolver minhas coisas sempre sozinha. Porque eu também tinha o medo da rejeição, então eu tinha medo de compartilhar algo com alguém e a pessoa não me dá ouvidos. E eu também não me sentia ouvida pelas pessoas, eu não me sentia compreendida, eu não me sentia acolhida por ninguém. Então, às vezes, eu ia falar sobre um problema e eu achava que a pessoa não me ouvia. Mas não é que a pessoa não me ouvia, porque eu tinha tanta rejeição, e você que tá ouvindo deve estar se identificando. Eu tinha tanta rejeição que qualquer coisa que a pessoa falasse, eu achava que ela não estava me ouvindo. E aí a gente precisa ter muito cuidado, que por trás disso tem um orgulho. O orgulho que diz que... essas pessoas não me entendem. Essas pessoas, elas não sabem. Se eu tô dizendo isso da pessoa, eu tô dizendo que eu sei mais do que ela. Então tem um orgulho ali por trás. Nesse sentido. E aí, na questão espiritual, eu também era distante das pessoas, porque eu gostava muito de estudar. E eu queria sempre entender tudo, eu queria sempre controlar tudo. Então, quando você vai orar em línguas, uma coisa que você abre mão é do controle. Não que você não tenha controle quando você está orando em línguas, isso daí é um outro assunto. Mas, quando você não entende, você nunca orou, nunca aconteceu, você não sabe como é que funciona. Então... Às vezes a gente vê, né, as pessoas orando alto e tudo mais, e você que não entende, aí você fala, meu Deus, mas pra que gritar tanto assim? Não tem necessidade. Eu era essa pessoa, eu falei, cara, qual é a necessidade? Eu olhava e falava, gente, qual é a necessidade desse negócio? Nossa, que coisa mais desnecessária. É o que muitas pessoas falam, a oração, existem dons melhores. Ok, existem dons melhores, mas isso não significa que é irrelevante. Mas essa questão do orgulho de...
ver outras pessoas orando em línguas, outras pessoas que estudavam menos do que eu, que não liam tanta Bíblia, que não faziam jejum como eu. Aquelas pessoas tinham experiências com Deus de orar em línguas e eu não. Aí eu fui ficando pra trás. Mas você falava assim, ó, eu que estudo, eu que busco, e não tô orando e ele que não faz nada. Exatamente. Uhum. Mas não necessariamente Mas por você uma chegava questão... a desacreditar que era de Deus? Sim, sim. Porque a nossa mente, ela busca respostas. Mas isso que eu tava falando, não é somente sobre a questão do estudo. Era por causa de um medo de uma rejeição. O medo de uma rejeição me fez estudar muito. Olha só como é que as coisas são mais profundas do que a gente pensa. E aí me colocou nesse lugar de superioridade, porque eu tinha medo de ser rejeitada pelas pessoas. Qual foi a pergunta que você fez? Que você disse que o que impediu você receber a oração em língua era o orgulho e quais os benefícios de orar. Ah, tá, se eu cheguei a duvidar, exatamente. Eu cheguei a duvidar, porque o nosso cérebro, gente, ele precisa de respostas. Então, se eu não tenho respostas, eu tenho que encontrar uma justificativa. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa lente sobre a vida, sobre as pessoas, porque a nossa lente é baseada na nossa história. É baseada nas nossas referências, nos nossos traumas. Então, se eu tenho uma frustração sobre algo, se eu não conseguir, se eu queria e eu não consegui, ou se eu vejo pessoas falando de forma exagerada, porque o apóstolo Paulo fala, né, da questão de se for orar em línguas, ore no máximo 3 para que não tenha XYZ. Então o apóstolo Paulo tá falando que não é pra orar. No mesmo versículo, o apóstolo Paulo fala, eu falo muito mais do que vocês. Então, tipo assim, os nossos sentimentos, as nossas experiências, as nossas frustrações fazem com que a gente tenha uma mente enviesada. E eu gosto muito de falar sobre isso porque eu já fui dos dois lados. Eu já fui a calvinista que batia de frente com o pentecostal. E você já foi calvinista? Já. Não quero falar nem sobre isso. Não quero. Com todo respeito aos meus amigos calvinistas, eu adoro Nicodemos, eu adoro Hernandes Dias Lopes, eu adoro esse pessoal. O pessoal lá dessa linha tá descendo a lenha em mim lá, no Instagram, me xingando. Quando fala da oração em línguas, estão lá, mas estão me ajudando. Continuei. Eu aprendi... Gente, eu sou muito sincera, eu sou muito honesta. Não tem quem fale sobre justificação tão bem quanto os calvinistas. Procura um pentecostal que fala tão bem sobre justificação, sobre graça. Eles falam muito bem sobre isso. Paulo Júnior foi a pessoa assim que me trouxe uma base poderosíssima de justificação, de graça, que me trouxe revelação dentro desse assunto. Então, nós continuamos sendo irmãos em Cristo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu já fui desse lado, por quê? Porque quando eu... O que acontece? Quando eu queria estudar muito a Bíblia, eu queria comer muito a Bíblia, eu tinha dificuldade de encontrar dentro do meio pentecostal pessoas que falassem com tanta profundidade da Bíblia assim, com exegese, com análises. A gente fala muito sobre experiências. Então você que tá assistindo talvez fale assim, mas ela quase não fala da Bíblia. Eu tô falando da Bíblia o tempo todo. O tempo todo eu tô falando da Bíblia. Posso estar usando um versículo aqui dizendo, Gênesis capítulo 1, versículo tal. Infelizmente, minha memória não é boa pra isso. Mas, se você for olhar com sensibilidade, eu tô falando da Bíblia aqui o tempo inteiro. Só que quando a gente vai falar de estudo, assim, botando exegese, botando passo a passo, botando XYZ, a gente tem que ser honesto que eles fazem isso com muito mais profundidade do que a gente. Eu acho admirável. Eu não sou uma pessoa, assim, metódica, mas na hora de estudar eu gosto de ser. Eu gosto muito mais de falar sobre como Deus transformou a minha vida do que necessariamente me prender a capítulo tal, XYZ. Eu sou assim, eu sou uma pessoa prática, mas não significa que eu não esteja falando da Bíblia. Eu até esqueci do que a gente tava falando.